Boa noite, muito boa noite. Como estão vocês? Opa, eu acho que colocando assim deitado ela vai ficar... A imagem vai ficar deitada, né? Agora que eu me dei conta. Mudei a base. Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui um momentinho. Opa, pronto. Boa noite, Fernanda, Janete, Eduardo, boa noite. Ícaro, muito boa noite. Raquel, boa noite. Tentando ajeitar aqui para não ficar torto. Pastor Evandro Carlos, boa noite, meu amigo. Como estás? Meu Deus, é gente demais. Railane, Cleidmar, Mônica Ferreira, Augusto Santos. Mais uma aula agora de Thalita Gregório. Como está, Thalita? Leone Gomes, boa noite. Douglas, boa noite. Ô, meu amigo Murilo Galhardo. Grande abraço, Murilo. Ó, tem gente pedindo para entrar aqui na conversa através de vídeo. A última vez que eu aceitei, a pessoa ficou morrendo de vergonha, hein? Iago Muriel, boa noite. Natana, boa noite. Caroline, muito boa noite. Ó, meninos, chegando aqui 95 pessoas conectadas, vamos para a barreira de 100 pessoas assistindo ao vivo, vamos ver quantas nós conseguimos trazer hoje para estudar. Enquanto isso, enquanto vocês vão entrando, vou... Letícia Albuquerque, boa noite. Carlita, boa noite. Lucas Lima. Duílio, como está, Duílio? Vou explicar para vocês o seguinte em relação ao concurso da Polícia Militar. Vioniel, Maria Júlia, professor, o concurso foi adiado. Professor, o que vamos fazer? Ó, Johnny aí de Las Vegas, show de bola. Tira a foto lá em Hollywood, na calçada da fama e manda para cá. Ô, meu amigo Álvaro, boa noite. Então, comentando com vocês aqui, professor Israel, show de bola, sobre o concurso da PM. Eu me deparo com muita gente falando de tudo o tempo todo. E eu vou te dar um norte, tá? Veja bem, professor, o concurso foi adiado. E agora? Você tem duas opções. Escolhe a que você quer, tá? Você tem duas apenas. Uma delas você pensa assim, caramba, que merda, hein? Rapaz, não vale a pena mesmo. Não, vou desistir disso aqui. Essa é a primeira opção. A segunda? E aí, Anaete, boa noite. Lucas Strini, boa noite. A segunda é você olhar para frente e falar assim, olha, tenho mais um tempo de estudo. É intensificar porque a concorrência foi baixa, relativamente baixa, porque se esperava uma concorrência muito maior, certo? A concorrência foi 1/3 da expectativa inicial e agora a minha chance de ingresso é maior ainda. Tá entendendo? Ou você olha para frente ou você olha para trás. Aí você escolhe o que você quer. Se você quer olhar para frente ou olhar para trás. Aniel perguntando sobre o concurso da rede estadual. Aniel, estive no Ministério Público na sexta-feira passada, exatamente trabalhando para a realização, para a cobrança desse concurso, tá? Então ele vai sair, estamos trabalhando com esse propósito. Cara, se for TPM, PA, é possível PRF, PF, PMTO ocorrer no dia 4. Meninos, dia 4 é uma data provável, tá? Mas tudo depende, no momento que nós estamos, depende de muita coisa, de uma série de variáveis aí. A data ainda é incerta. Se você mora fora e pensar, vou comprar passagem agora, porque se comprar muito em cima vai ficar mais caro. Rapaz, se você comprar agora e você conseguir adiar, bem. Se você comprar agora e não for adiar, eu te aconselho a esperar um pouquinho mais, tá? Carla Coutinho, Charliene, boa noite. Iago, boa noite. Agora vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho sobre o nosso conteúdo voltado para o Tocantins. Polícia Civil, o governador já afirmou que vai lançar em breve o edital da Polícia Civil, tá? Então, você tem Polícia Militar, você tem Corpo de Bombeiros, você tem Polícia Civil, você tem ainda expectativa positiva demais sobre o concurso de educação, expectativa sobre o quadro geral, expectativa sobre a Assembleia, sobre o TJ, ok? Pronto, olha para frente, Cacá, é isso aí, vamos olhar para frente. Eu me recordo quando fui fazer o concurso a qual hoje estou concursado, há 15 anos atrás, um pouco mais que isso, 16, 17 anos atrás, convidei um colega para fazer o concurso também e ele falou assim, não, vou nem me inscrever, é uma vaga só. Bom, ele olha para trás, eu olhei para frente, adivinha quem pegou a vaga? Fui eu. Só arrisca, só petisca quem arrisca, entendeu? Me dediquei, passei e estou hoje concursado. Graças a Deus, minha vida mudou.
Mudou. Ô, JH Martins, show de bola, viu? Guarda Metropolitana, a prefeita anunciou 3 vezes o concurso da guarda, entendeu? 3 vezes. Veio a pandemia, já na entrada da 3º anúncio dela, veio a pandemia, deu uma esfriada nesse assunto, e eu acredito que agora ela deve aguardar um pouco, reduzir a questão da pandemia, aliviar um pouco a situação para que ocorra o concurso da guarda. É verdade, vai ter o concurso da guarda, mais um concurso. Olha para frente, olha para frente, estuda, se dedica, que sua vaga vai existir. Quando eu penso assim, meu Deus, a gente passa, depois não toma posse, a gente passa, depois não é chamado, a gente passa, depois... Se você continuar assim, você não vai passar em lugar nenhum. Tira essa carga negativa, como dizia minha mãe, amarra lá no fundo do quintal, entendeu? Amarra no pé de piqui, deixa ela lá e vem para cá estudar. Faça a sua parte. Se dedica, se dedica, se dedica. Foco, força e fé. Vamos lá. Meninos. Cacá, meu irmão é servidor de Porto Nacional. Estou concursado aqui em Parauapebas. Não tive medo de voar. Nossa, show de bola, Kennedy. É exatamente isso. Bombeiro, será que vai adiar? Se adiar, é bom para quem está estudando, estudar um pouco mais. Sabe por quê? Raciocina comigo. Quem está estudando, quando adia um concurso, sabe o que acontece com boa parte dos candidatos? Esmorecem. Eles olham para trás. Sabe o que acontece com aqueles que olham para frente? Intensificam, porque tem mais tempo de estudo e sua chance de ingresso ela se torna maior ainda. Entendeu? O professor pode adiar novamente as provas ou vai ser realizado dia 4? Depende da questão da pandemia. Entendeu? Tudo depende. Existe a possibilidade de ocorrer, como existe a possibilidade de alterar a data novamente. Ok? Vamos entrar na matéria. É isso aí, Gilson. Meninos, agora vamos lá. Tem um assunto que muita gente fica me perguntando o tempo todo. Tá? Professor, regiões imediatas, regiões intermediárias. Professor, aquela história da divisão do Tocantins pelo IBGE em mesorregiões, micro-regiões, aquilo ali ainda está em vigor? Tá ou não está em vigor? E aí? Sou servidor do IFTO e dou a dica que você é o maior concorrente. Seu maior concorrente, é exatamente isso, falou tudo. Vou tirar aqui os comentários rapidinho, tá? Qual a dica para fortalecer os estudos para o concurso? Aniel, vou explicar daqui a pouquinho, dar uma dica massa para vocês. Olha quem veio aqui, tá viciante agora. Quando chega esse horário, ela já fala assim, papai, vamos lá para eu falar, vamos estudar, galera. Cecília, você vai falar? Vai? Então fala aí. Momento, virei aqui e caiu. De novo. Vamos estudar, galera. Fala assim, não desista. Não desista. Foco. Força. E fé. Viu só? Nessa idade, já está pensando em estudar para o concurso público, não é, Cecília? Pessoal, é isso aí. Meu bem, dá um beijo no papai. Cadê a benção, papai? Aqui, essa mãozinha. Boa noite. Te amo. Dorme com Deus. Olha para dormir. Vamos lá. Pessoal, vamos lá. Agora, bora. Deixa eu só tirar aqui os comentários, tá? Deixa eu levantar aqui um pouquinho para tirar os comentários. Tá difícil onde ele está. Opa, desativar comentários. Vamos lá. Meninos, vamos lá. Professor, o Tocantins é dividido em mesorregiões, micro-regiões, conforme ocorria anteriormente? Não é mais. Quando mudou? IBGE mudou em 2017. Em 2017, o IBGE começou a promover uma atualização da divisão em regiões geográficas do Brasil, tá? Da divisão do Brasil em regiões geográficas. Professor, isso foi em que ano? 2017. Professor, quando isso ocorreu em 2017, desculpa, coçando aqui, como ficou o estado do Tocantins? Olha, o estado do Tocantins ele foi dividido em 3 regiões intermediárias e 11 regiões imediatas. Professor, eu preciso memorizar? Rapaz, é bom que você saiba, tá? É bom que você saiba. Professor, quais seriam as 3 regiões intermediárias? Pensa comigo, são as 3 maiores cidades do estado. As 3 maiores cidades do estado. Quais são as 3 maiores cidades do estado? Gurupi,
Palmas e Araguaína. Se for pegar a ordem correta, Palmas, Araguaína e Gurupi. Só relembrando, já que eu estou falando das 3 maiores cidades do estado, eu vou relembrar vocês a população dessas 3 maiores cidades, tá? O último censo realizado pelo IBGE foi no ano de 2010. O último censo realizado no IBGE foi em 2010. Então eu vou passar para você agora a população do IBGE em 2010 e vou passar para você a estimativa do IBGE para 2020, que foi a última estimativa dada pelo IBGE. E a prova do concurso ela pode tanto abordar a população do último censo, em 2010, como também a última estimativa do IBGE, ok? Então, se você quer anotar, anota aí, ó. Palmas, 2010, tá? Primeiramente. Palmas com 228 mil habitantes, 228 mil. Araguaína com 150 mil e Gurupi com 76 mil habitantes. 228 para Palmas, 150 Araguaína e 76 mil para Gurupi. Professor, e a estimativa do IBGE para 2020? A estimativa, Palmas já apresenta 306 mil habitantes. 306 mil habitantes. Araguaína, 183 mil habitantes. Araguaína teve um salto aí de 33 mil pessoas. 183 mil habitantes. E Gurupi pulou de 76 para 87 mil pessoas. Ok? Professor, tá. As 3 regiões intermediárias, segundo a divisão regional, a formatação das regiões geográficas do IBGE em 2017, são as 3 maiores cidades, perfeito. E as demais, professor, as regiões imediatas, quantas são? São 11 regiões imediatas. Professor, como isso pode ser abordado? Olha, pode ser abordado simplesmente colocando o seguinte questionamento. Em 2017, o IBGE fez uma redivisão regional do Brasil, promovendo a formatação do território tocantinense em regiões intermediárias e regiões geográficas. Quantas são as regiões intermediárias e quantas são as regiões imediatas, segundo o IBGE em 2017? Se a pergunta for essa, 3 regiões intermediárias, que são as 3 maiores cidades do estado, e 11 regiões imediatas. Ok? Ok. Já sei quais são as 3 maiores cidades, as regiões intermediárias, até mesmo porque estão localizadas no norte, no centro e no sul do estado. Araguaína no norte, Palmas no centro e Gurupi no sul. Professor, e as regiões imediatas? As regiões imediatas, nós temos algumas cidades localizadas no Bico, Tocantinópolis, Araguatins. Araguaína já está não necessariamente no Bico, mas está no norte do estado, então nós temos aí já 3, tá? Tocantinópolis, vou pegar de cima para baixo, tentar pegar de cima para baixo. Eu tenho eu tenho Tocantinópolis, Araguatins e Araguaína. Aí vem Colinas, Guaraí, Miracema, Palmas, Paraíso, Porto Nacional, Gurupi, Formoso do Araguaia e Dianópolis. Cheguei em 11 aí? Falei as 11? Vamos verificar aqui? Novamente, vou contabilizar agora, tá? As 11 regiões imediatas. Começando lá do norte. Tocantinópolis, Araguatins, Araguaína, Colinas e Guaraí. 5, Colinas e Guaraí. Depois, Miracema, Palmas, Porto, Paraíso, Gurupi e Dianópolis. Desculpa, eu tinha falado Formoso do Araguaia. Formoso do Araguaia não entra não, Dianópolis. Formoso do Araguaia está dentro da região imediata de Gurupi, tá? Dianópolis, a 11ª. Ok? Tranquilo? Fácil demais? Fácil demais. Professor, já encontrei as 11 regiões imediatas, já encontrei as 3 regiões intermediárias. Agora vamos falar um pouquinho sobre vegetação do Tocantins, tá? Professor, o que eu preciso saber sobre vegetação? Por que você insiste em vegetação? Porque quem vai fazer a prova é o SEBRASP. Professor, o SEBRASP é o que era o CESP, é exatamente o mesmo conjunto, SEBRASP e CESP. Professor, e o CESP cobra muito. Ele costuma cobrar também temas genéricos a respeito do estado. Como assim, professor? O clima, a vegetação, a hidrografia são temas que são comuns de serem cobrados. Ele ainda envolve a parte de geografia urbana, que vai envolver essa divisão geográfica de regiões intermediárias e regiões imediatas, vai envolver as maiores cidades do estado, vai envolver a questão da criação do estado do Tocantins, a construção da BR-153, a importância da construção da BR-153 para o norte goiano, hoje estado do Tocantins, a história a respeito de Teotônio Segurado e sua importância na criação do nosso estado.
Então, vamos fazer, em relação aos assuntos mencionados, fazer alguns apontamentos importantes para cada um deles, ok? Primeiro deles, vegetação. Professor, o que eu preciso lembrar a respeito da vegetação? Quais são os 3 principais biomas encontrados no estado do Tocantins? Cerrado, floresta amazônica e floresta estacional, tá? Cerrado, floresta amazônica e floresta estacional. Ok, professor, eu quero saber agora, em relação ao cerrado, o que tem no cerrado que pode ser abordado na prova? Primeiro, apresenta grande biodiversidade. Segundo, é uma vegetação herbáceo, arbustiva e arbórea. Herbácea, vegetação de gramínea, arbustiva, árvores menores e arbórea, árvores maiores. Como assim, professor? Herbácea é mato, grama ou mato. Esse mato que chega a atingir até 2 metros de altura no período de chuva, certo? Que vai crescendo o mato. Arbóreas são as árvores de menor porte, até 6 metros, e arbustivas, árvores de menor porte, de até 6 metros, e arbóreas, árvores que chegam a grande maioria até 10 metros, outras espécies podendo chegar até 15 metros de altura. Herbácea, arbustiva e arbórea. Caule torto, casca grossa, folha áspera e raízes profundas. Meninos, pensa comigo, professor, o desmatamento influencia diretamente no clima de uma região? Influencia. O desmatamento influencia diretamente na precipitação, na quantidade de chuva que ocorre na região e no mundo? Com certeza. Por quê? Raciocina comigo, meninos. Olha só, a vegetação do cerrado ela tem raízes profundas. Ela chega a atingir 20 metros, algumas espécies até 30 metros de profundidade. E daí, professor? E daí que elas atingem essa profundidade para puxar água do subsolo durante os longos meses de seca que ocorrem na nossa região, que varia de 5 a 7 meses de seca, dependendo da localidade, tá? Dependendo da localidade, mas em média, normalmente 5 meses de seca, de maio a setembro, ok? As regiões mais secas podem chegar até 7 meses de escassez de chuva, mas a média 5 meses. E aí, professor? E aí que é através da raiz da vegetação que infiltra no solo que a água da chuva consegue penetrar no subsolo mais facilmente para abastecer os lençóis freáticos. Sabia disso? Pois é através da raiz da vegetação. Então a água vai acompanhando a raiz da vegetação que perfurou o solo, vai atingindo o lençol freático e alimentando o lençol freático. Professor, você quer dizer então que se eu retirar a vegetação, a raiz deixa de existir. Se a raiz deixa de existir, a água da chuva vai ter dificuldade em atingir o lençol freático. Se a água da chuva passa a ter dificuldade para atingir o lençol freático, nós temos uma outra consequência aí. A tendência no futuro é que o lençol freático vai diminuindo o nível da água. Mas você sabia que a partir desse lençol freático, que a partir dessa água subterrânea, que brotam as nascentes dos rios? Então, se diminui o volume de água, o que vai acontecer com as nascentes? Elas vão secar. Ou seja, se diminui então o fluxo de água dos rios, ou diminui, ou deixam de existir os rios sobre a superfície, a água a ser evaporada para contribuir com a umidade relativa do ar de uma determinada região, ela também passa a ser em menor intensidade. Se diminui a umidade relativa do ar, o que acontece, professor? Se diminui a umidade, a intensidade de chuva também tende a diminuir. Ou seja, vai influenciar ou não o desmatamento ao clima, ao microclima ou ao clima da região. Com certeza vai influenciar. Mas me relembra agora, por favor, qual é o clima do Tocantins? Qual o clima do Tocantins? Exatamente, tropical semi-úmido. Ou chamado simplesmente tropical, ou chamado simplesmente de semi-úmido, ou quem sabe até tropical continental. Tropical semi-úmido, tropical continental. Professor, maravilha. Em relação agora à vegetação do cerrado, eu entendi que o cerrado também é subdividido em campo limpo, vou relembrar agora. O cerrado é subdividido em campo limpo, campo sujo, cerrado típico, também chamado de stricto sensu, ou sentido restrito, e dividido em cerradão. O que é mesmo cada um deles? Bom, campo limpo é quando você tem só vegetação herbácea, só vegetação rasteira, só aquela grama ou mato, só aquilo, praticamente sem árvores. Ali eu tenho o chamado campo limpo. Professor, e o que é campo sujo? Campo sujo é a classificação do cerrado onde você tem a vegetação herbácea e a vegetação arbustiva. Ou seja, aquele mato com árvores de pequeno porte. Está subdividido, mato e árvores de pequeno porte. Professor,
E o que é sentido restrito, ou chamado stricto sensu, ou o cerrado típico tradicional. É quando você tem os 3 estratos, a vegetação herbácea, gramíneas, a vegetação arbustiva, que são árvores menores, e a vegetação arbórea, que são as árvores maiores. Se eu tenho os 3 exemplares, herbácea, arbustiva e arbórea, eu tenho o chamado cerrado stricto sensu, que é tradicional, que é comum na nossa região. Professor, e o que é mesmo cerradão? Cerradão, o próprio nome já diz, são árvores de porte maior, são árvores grandes, localizadas em regiões onde tem maior intensidade de chuva. Onde chove mais, a umidade maior, eu tenho árvores mais desenvolvidas, no caso, cerradão. Aí nós vimos as 4 subdivisões principais do cerrado. Agora, a floresta amazônica. Professor, onde eu tenho floresta amazônica? Meninos, vocês se recordam daquela aula que nós tivemos sobre sobre as fronteiras do estado de Tocantins? Lembra disso? Eu vou tentar relembrar vocês aqui, tá? Um momentinho que já vou... desenhar o mapa do Tocantins aqui. Eu tinha feito a impressão de um mapa bacana para vocês e acabei esquecendo. Imagine que aqui seja o estado de Tocantins, ok? Ok. Vou então... um momentinho, tá? Piauí... Só para a gente relembrar. Maranhão... demorando um pouquinho porque a escrita tem que ser invertida. Aí a gente até raciocinar aqui o que tem que fazer de forma invertida para ficar correto para vocês. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Eu tenho aqui o mapa do Tocantins e os estados que fazem fronteira com Tocantins. Lembra disso? Ok. Professor, e aí? E aí que, desses estados que fazem fronteira com Tocantins, Maranhão, Piauí e Bahia pertencem à região Nordeste. Goiás aqui no Sul, não coloquei Goiás, né? Mas você sabe que Goiás está aqui no Sul, deixa eu colocar logo, ficar uma coisa mais decente. Ok. Goiás aqui no Sul. Opa, o Goiás aqui no Sul, Mato Grosso aqui na parte oeste, ok? Assim como Pará. Dos estados que fazem fronteira com Tocantins, Maranhão, Piauí e Bahia pertencem à região Nordeste, Goiás e Mato Grosso à região Centro-Oeste e o Pará à região Norte, certo? Aí eu pergunto a vocês, qual estado dos que fazem fronteira com Tocantins tem predominância de floresta amazônica? Resposta, estado do Pará. Professor, por quê? Porque a floresta amazônica se concentra na região norte do Brasil. E de todos os estados que fazem fronteira com Tocantins, o único que se localiza na região norte, dos que fazem fronteira, é o estado do Pará. Então, que se localiza na região norte, não é que faz fronteira a norte com Tocantins, não. Que pertence à região norte do Brasil. É o estado do Pará. Resultado disso, professor, onde eu tenho floresta amazônica em Tocantins? A floresta amazônica, meninos, ela ocupa aproximadamente 10% do Tocantins. Ela ocupa 10% do território tocantinense. E é exatamente nessa região aqui, ó. É nessa região, na fronteira com o Pará. Não é no Pará que tem floresta amazônica? Na fronteira do Tocantins com o Pará é onde eu tenho a floresta amazônica, 10% do nosso estado. E é justa a região que mais chove no Tocantins. É essa área aqui. Tranquilo? Professor, o clima do Tocantins nós falamos que é tropical. Perfeito. Então eu posso afirmar que o clima da Amazônia é tropical? Não, de forma alguma. A floresta amazônica é cortada pela linha do Equador. Então o clima da floresta amazônica é equatorial. Professor, então a floresta amazônica em solo tocantinense tem clima equatorial. Perfeito. E o Cerrado tem clima tropical. Perfeito. E na prova da Copesa, na prova do Sebrasp ou CESP, pode afirmar o seguinte, que o Tocantins é uma área de transição climática entre os climas tropical e equatorial? Pode. Se o Tocantins é a transição do Cerrado para a Amazônia, Cerrado é clima tropical, a Amazônia é clima equatorial, então o Tocantins é uma transição climática entre tropical e equatorial, correto.
Professor, e a região que mais chove em solo tocantinense é no Vale do Rio Araguaia, na divisa com o Pará. Exato, se lá tem floresta amazônica, é a região amazônica, é a região que mais chove no planeta, na região amazônica tocantinense é a parte do Tocantins que mais chove. Ao contrário, a região sul e sudeste do Tocantins são as regiões mais secas do estado. Sul e sudeste do Tocantins são as regiões mais secas. Professor, me dê um exemplo. A região de Arraias, ali na divisa com Goiás. Ali é uma das regiões de menor precipitação que nós temos no estado. Você pega Arraias, você pega Natividade, você pega Conceição do Tocantins, você vai pegar Paraná, você vai pegar aquela região ali, a região de menor intensidade de chuva que nós temos no nosso estado. Perfeito. A vocês que estão nos assistindo agora, eu pergunto a vocês o seguinte. Eu entendi um pouco sobre o Cerrado, floresta amazônica, já sei onde ela se localiza, já sei qual é o seu clima, mas o senhor professor mencionou que nós temos aí a floresta estacional no Tocantins. O que é isso? É uma floresta que em determinada estação do ano as folhas das árvores caem. Coloca na sua mente, as folhas das árvores caem no período de seca. As folhas das árvores caem no período de seca. Agora eu pergunto a vocês, e eu vou voltar aqui com os comentários só para que vocês me respondam, tá? Por favor, me diga. A estação do ano onde a seca é mais intensa no Tocantins, qual é? E aí, Clayton? Tudo bem? Qual a estação do ano em que a seca é mais intensa no Tocantins? Vamos lá, quero a resposta de vocês, concurseiros, concurseiras. Nayara, a estação do ano em que a seca é mais intensa no Tocantins. Ó, tem alguém aqui, a Cacá Medrano está dizendo que é no inverno, o M Santos, M97 dizendo que é inverno. Rapaz, Vonley, inverno, N Vonley. Deve ser da região de Dianópolis aí, a Vonley. Meninos, rapaz, estou vendo que vocês estão estudando, hein? Agora, professor, é no inverno? É. A estação do ano de seca é inverno. E só acerta quem estuda. Porque no nosso imaginário a gente pensa assim, rapaz, quando eu aprendo na escola diz que verão é calor, inverno é frio. E aqui no Tocantins, então, nenhuma época faz frio, mas quando chove a gente ameniza um pouco o calor. Aí a gente associa como se o inverno fosse, como se a chuva fosse no inverno. É errado. Na realidade, o inverno é de junho a setembro. Viu, Lucas? O inverno é de junho a setembro, mas a estação seca é de maio a setembro. Você colocou aí a estação seca, perfeito, de maio a setembro, mas a estação do inverno é de junho a setembro. É o contrário do que deveria ser, como diz aí Martins. É o contrário do que a gente imagina. Professor, eu posso dizer todo errado nada, para com isso, aqui é muito certo, tá, Jonas? Brincadeiras, tá? O que ocorre? Eu posso afirmar para você, então, que nosso verão é de dezembro a março, a estação do ano do verão, tá? Dezembro a março. E é justo a época que mais chove no nosso estado. Dezembro a março é a época que mais chove no Tocantins. Então, nós podemos associar um verão chuvoso e um inverno seco. Verão chuvoso, inverno seco. Perfeito aí? Ok? Mas o período de chuva, meses chuvosos, é de outubro a abril. E de seca de maio a setembro. Pet Monteiro, ok, isso. Vamos lá. Meninos, falei um pouquinho sobre o clima, falei agora sobre cerrado, sobre floresta amazônica. A floresta estacional, a característica principal da floresta estacional é exatamente a queda das folhas durante a seca, ou seja, a queda das folhas durante o inverno. As folhas das árvores caem no inverno, seja queda parcial ou queda total das folhas. Porém, a floresta estacional ela é subdividida entre estacional decidual e estacional semidecidual. Professor, qual é a diferença? Meninos, floresta estacional decidual, cai mais de 50% das folhas durante o período de seca. Na floresta estacional, boa noite, Etienne, semidecidual, cai menos de 50% das folhas durante a seca. Mas, professor, Lawane. Então, floresta estacional decidual, queda superior a 50% das folhas, semidecidual, queda inferior a 50% das folhas. Professor, como é que eu faço para memorizar? Qual das duas é mais de 50, qual é menos de 50? Vai ficar salva, viu, Aline? Raciocina comigo. Vou desativar, perfeito. Pronto. Raciocina comigo o seguinte. Em relação
em relação à questão das folhas, caiu a seguinte questão. Trata-se de uma vegetação em solo tocantinense que tem como característica a queda de 35% das folhas durante o inverno. 35% das folhas. Aí você fica e pedia para marcar a alternativa correta. Era campo limpo, campo sujo, estricto senso, floresta estacional decidual ou floresta estacional semidecidual? Tinha 5 alternativas lá. E o texto dizia que era uma vegetação em solo tocantinense que tinha como característica a queda inferior, a queda de 35% das folhas durante a seca. Se a queda de 35% é abaixo de 50%. Então, se cai durante a seca ou durante o inverno, eu sei que é estacional, porque em determinada estação do ano as folhas das árvores caem. Agora, qual das duas seria? Estacional decidual ou semidecidual? Na hora da prova eu vou lembrar? Sabe o que eu penso? Sabe o que eu lembro? A Cacá, que está aqui nos assistindo, a Cacá Medrado. Cacá, se for para você ganhar de presente do seu namorado, do seu esposo, seja lá de quem for, você prefere uma joia ou semi-joia? A sua resposta foi joia. Sabe por quê? Porque joia vale mais e semi é menos. Então, se eu pergunto, qual das duas cai mais folhas? Decidual ou semidecidual? A semidecidual cai menos. Então, abaixo de 50%, floresta estacional semidecidual. Acima de 50%, floresta estacional decidual. Fechou? Show? Ok. Vamos agora falar um pouquinho sobre hidrografia, Rio Azuis, que já foi abordado em prova. Professor, qual é esse rio? Onde se localiza? Rio brasileiro? Meninos, é o menor rio em extensão do Brasil, tá? Rio Azuis, menor rio em extensão do Brasil. Professor, o Rio Azuis, ele se localiza onde? Gente, o Rio Azuis, vai deixar a aula assim, salva. O Rio Azuis, ele se localiza no município de... Em que município está o Rio Azuis? Me lembra? Professor, eu já fui lá. Também. Passei algumas vezes ali. A advogada Araújo está falando que é em Aurora. É Aurora ou Taguatinga? Aurora ou Combinado? Eis a questão. Combinado ou Taguatinga? Meninos, o Rio Azuis fica em 23 km de distância de Aurora, 23 km de distância de Taguatinga. Quem mais frequenta é o povo de Taguatinga, porque a população é um pouco maior, mas pertence ao município de Aurora do Tocantins, no sudeste do estado. O Rio Azuis, coloca isso na sua mente. Perfeito, todo mundo respondendo Aurora, Aurora, Aurora. Perfeito, show de bola, vocês são ótimos. Mas aí eu pergunto a vocês o seguinte, o que já foi abordado na prova sobre este rio? Primeiro, extensão de 147 metros. Segundo, deságua no rio Sobrado. Ok? Terceiro, pertence à bacia Tocantins-Araguaia. Quarto, este rio se localiza no sudeste do Tocantins, município de Aurora do Tocantins. Ok? Informações sobre Rio Azuis? Maravilha. Menor rio em extensão do Brasil. Professor, quando se fala de rio, eu penso em bacia Tocantins-Araguaia. Quando eu penso em bacia Tocantins-Araguaia, eu penso em alto, médio e baixo Tocantins. O que é isso? E já foi abordado em prova. Alto, médio e baixo Tocantins. Meu Deus, professor, é cada informação. Gente, é fácil demais. Raciocina comigo. O rio Tocantins nasce onde? Onde? Exatamente. Ele nasce no entorno do Distrito Federal, no município de Planaltina de Goiás. No local onde o rio Tocantins nasce, ele é conhecido como nome de Rio Maranhão, tá? No local de sua nascente, ele é conhecido com o nome de Rio Maranhão. Esse Rio Maranhão vem subindo de Goiás, subindo ao norte, avançando pelo estado do Tocantins, percorre ali, divisa com o Maranhão, depois corta o estado do Pará e deságua próximo à ilha de Marajó, tá? Próximo a Belém do Pará, próximo à Foz do Amazonas. Tudo isso já foi abordado em prova, que a foz da bacia Tocantins-Araguaia ocorre no Golfão Amazônico. O Golfão Amazônico é o local onde a bacia amazônica deságua. Está correto. A bacia Tocantins-Araguaia deságua ao redor da ilha de Marajó. Está correto. A bacia Tocantins-Araguaia deságua próximo a Belém do Pará. Está correto. A bacia Tocantins-Araguaia deságua no Oceano Atlântico. Está correto. E todas essas afirmações que eu estou passando para vocês já foram abordadas em provas anteriores. Agora, voltando ao pontapé inicial. O rio Tocantins, ele nasce no entorno do Distrito Federal, ao redor do Distrito Federal, encontra-se com o Rio das Almas, ou simplesmente chamado Rio Almas, e a partir desse encontro passa a se chamar Rio Tocantins, e vai percorrendo, sentido ao norte, ok? Esse mesmo rio, denominado Tocantins, ele é dividido, assim como o Rio Araguaia, é dividido no trecho alto, médio e baixo.
Qual é o trecho alto, professor? Pensa comigo assim, ó. O trecho alto é o trecho de maior altitude, ok? Qual é o trecho de maior altitude do Rio Tocantins? É o trecho da nascente, certo? Então, da nascente, lá em Goiás, até a usina hidrelétrica Luiz Eduardo Magalhães, que nós chamamos de usina de Lajeado, aqui próximo a Palmas, esse é o trecho chamado Alto Tocantins. Professor, e o Médio Tocantins? O Médio Tocantins é o trecho da usina de Luiz Eduardo até a usina de Tucuruí, lá no estado do Pará. Tá? Depois que já percorreu todo o estado do Tocantins, adentrou no Pará, na usina de Tucuruí. Então, da usina de Lajeado à usina de Tucuruí é o trecho Médio Tocantins. E o trecho Baixo Tocantins é da usina de Tucuruí até a sua foz, até o local onde o rio desemboca, lá próximo a Belém do Pará. Professor, então, alto, médio e baixo é só você relacionar. O trecho alto é o trecho que parte da nascente, o trecho baixo é o trecho que se encontra próximo à foz, e o trecho médio é entre o alto e o baixo. Exatamente. E isso foi abordado na prova. Sabe como é que dizia na prova? Falava assim, o Alto Tocantins vai de Tucuruí a Foz, próximo a Belém. Não, mas o trecho de Foz é o trecho baixo, é o trecho mais baixo. É por isso que o rio vai correndo para a região mais baixa. É só você fazer essa relação. E as alternativas que ele demonstrava naquela questão, se você simplesmente soubesse que o trecho alto é o trecho próximo à nascente, o trecho baixo é o trecho próximo à foz, próximo onde o rio desemboca, e o trecho médio interliga um outro, sabendo só disso você eliminava. Por eliminatória você encontrava a resposta àquela questão, por eliminatória. Compreendeu aí? Professor, da mesma forma, o trecho alto do rio Araguaia é o trecho mais próximo à nascente do rio Araguaia, e o trecho baixo é o trecho mais próximo à foz. Perfeito. O trecho mais próximo à foz, onde é a foz do rio Araguaia? No Bico do Papagaio, quando o rio Araguaia se encontra em Esperantina com o rio Tocantins. Aqui, ó, achei divertido quando o aluno perguntou assim, professor, onde é esse bico? Opa, é aqui, né? Onde é esse bico do papagaio? Para nós que vivemos aqui, é comum você identificar o bico do papagaio, mas para quem é de fora, tá vendo aí a dificuldade de quem é de fora para responder as questões mais simples sobre o estado? Olha só, essa região aqui do extremo norte é o bico. Nesse ponto aqui se encontra os rios Tocantins e Araguaia. O rio Tocantins, ele vem aqui, ó, na divisa com o estado do Maranhão, desce aqui, e depois ele vem percorrendo aqui, ó, certo? No meio do estado. Agora o rio Araguaia é divisa natural do Tocantins com o Pará, depois divisa natural do Tocantins com Mato Grosso, e vem divisa natural entre Goiás e Mato Grosso. Perfeito. Então o trecho do rio Araguaia, o trecho alto, é o trecho mais próximo à nascente. E o trecho baixo já é o trecho mais próximo à foz, uma vez que a foz do Araguaia está no bico do papagaio. Perfeito isso? Show! Professor, tá, identifiquei, se caiu uma questão falando de alto Tocantins, baixo Tocantins, médio Tocantins, ficou claro para mim. Eu preciso lembrar também que o rio Tocantins é um rio de planalto, que o rio Araguaia é um rio de planície, que o rio Tocantins possui 7 usinas hidrelétricas, 7 usinas hidrelétricas, mas tem uma outra usina hidrelétrica, professor, que já foi abordada em prova e que não está no rio Tocantins, porém pertence à bacia Tocantins-Araguaia. A que hidrelétrica estou me referindo nesse momento? Qual hidrelétrica, usina hidrelétrica de maior importância, que se localiza na bacia Tocantins-Araguaia, porém não pertence ao rio Tocantins, não está no leito do rio Tocantins? Antônio Mourão, e aí, me responde? Querida Volney, de Dianópolis, Jane Kelly... Não, Tucuruí está no rio Tocantins, estado do Pará. Alguém respondeu Izamu aqui, ó. O Júnior Santos, Izamu, teve outra pessoa, Lucas Lima, Izamu. Izamu e Queda. Caiu isso aí na prova, gente. Caiu na prova perguntando assim, ó. Marca alternativa que corresponde à usina hidrelétrica que não pertence à bacia Tocantins-Araguaia. Pedia na prova o nome da hidrelétrica que não pertencia à bacia Tocantins-Araguaia. Professor, e aí? Essa usina hidrelétrica aqui, Javan de Goiatins, e aí, Javan? É o Javan Quixadeira? Deixa eu só desativar os comentários aqui, tá? Olha só, meninos. Em relação a essas hidrelétricas, eu preciso saber, e o Sebrasp pode sim, e é possível, bem possível, de cobrar usinas hidrelétricas nessa prova, tá? Em relação a essas hidrelétricas, eu tenho que saber quais são as 7 hidrelétricas que se localizam no rio Tocantins, quais são as 7 hidrelétricas que se localizam no rio Tocantins. Eu, quando ministro aula pelo computador,
eu consigo pegar imagens, da internet e colocar aqui. Deixa eu só ver se eu consigo aqui pelo Instagram, se eu consigo pegar essas imagens. Olha, rapaz, mas eu sou vacilão, ó. Aqui eu consigo pegar prints. Agora que gente, eu sou um Zé Ruela mesmo. Eu poderia ter tirado um print para jogar para vocês. Rapaz, eu tenho aqui alguma coisa escrita. Deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui das usinas hidrelétricas. Se tiver, eu lanço ela aqui para você, para ver se dá certo. Eu vou só testar uma foto aqui de um quadro que eu tirei, só para ver se a imagem cola. Que bonitinho. Nossas aulas vão melhorar a qualidade agora. Olha só. Rapaz, eu sou Zé Ruela. Vou pegar as imagens que eu tenho depois, vou projetar. Sempre que for falando, eu vou projetar as imagens aqui com vocês, que aí facilita. Agora eu só preciso saber como é que eu tiro dela. Pois é. E agora como é que eu tiro isso aqui? Foge. Aí, show de bola. Meninos, na próxima aula eu já vou deixar tudo organizado, as imagens para o conteúdo que a gente for trabalhar, que aí vai ficar top a aula, tá? Mas voltando então, em relação às usinas hidrelétricas, já que eu não tenho nenhuma imagem da localização das hidrelétricas aqui, eu tinha a impressão de que eu tinha, mas está tão perdido, é tanto print que eu tenho aqui, tanta foto, que eu não vou conseguir encontrar, tá? Mas o que nós temos? Professor, a usina hidrelétrica de Tucuruí, peraí, A usina hidrelétrica, professor, de Tucuruí se localiza onde? No Rio Tocantins, estado do Pará. Rio Tocantins, estado do Pará. A usina de Estreito fica entre Tocantins e Maranhão. Vou falando com vocês enquanto eu vou procurando a imagem aqui, tá? A usina de Estreito fica na divisa de Tocantins com Maranhão. Tucuruí gera 8.310 megawatts, tá? Estreito gera 1.087 megawatts, é o potencial de Estreito. Eu poderia afirmar, falando aqui do Rio... Opa... O que tá falando? Pronto. Esse mapinha aqui vai ajudar um pouquinho, tá? Deixa eu ver se eu consigo jogar. Vai ajudar mais ou menos. O que nós temos? Está vendo Tucuruí lá em cima, onde está escrito ao vivo? Ali eu tenho a usina de Tucuruí, número 1. Número 2, usina de Estreito, na divisa de Tocantins com Maranhão. Número 3, a usina LEM, é porque a luz está bem em cima dela, o reflexo. LEM, que é Luiz Eduardo Magalhães, popularmente conhecida com o nome de usina de Lajeado. Número 4, ainda no estado de Tocantins, usina de Peixe Angical. Número 5, usina de São Salvador. E lá embaixo, no estado de Goiás, número 6 e 7, usinas de Canabrava e Serra da Mesa. Você tem aí presente as 7 hidrelétricas localizadas no Rio Tocantins. As 7 hidrelétricas localizadas no Rio Tocantins. Eu tenho que saber, professor, quais são as 7, porque as 7 podem ser abordadas na prova? Podem. Por isso, tem que saber. Lembro a vocês que, além dessas 7 usinas hidrelétricas, eu tenho no Rio das Balsas, que é um subafluente do Rio Tocantins. No Rio das Balsas, eu tenho a usina hidrelétrica Isamu e Queda. Quando caiu na prova, perguntando o nome, para você marcar a alternativa que apresentava a usina hidrelétrica que não se encontrava na bacia Tocantins-Araguaia. Tinha a alternativa Isamu e Queda e muita gente marcou Isamu e Queda. E, é claro, errou. Professor, por que errou? Gente, porque Isamu e Queda está no afluente da bacia Tocantins-Araguaia. Então, pertence à bacia. O que é a bacia? É o conjunto do rio principal e seus afluentes. Isamu e Queda, portanto, pertence à bacia Tocantins-Araguaia. Tranquilo isso aí? Fácil. Demais. Tá vendo lá em cima, no canto superior esquerdo, que está falando lá 7%, 10%, naquele mapinha do Brasil? O que é aquilo, professor? Meninos, a maior bacia hidrográfica totalmente brasileira é a bacia Tocantins-Araguaia. Ela drena 10% do território nacional. Você vai se deparar com prova dizendo que drena 9,5%, 10%, 10,5%, 11%, ou pouco mais de 11%. Mas, em média, o que costuma ser abordado na prova é que a bacia Tocantins-Araguaia drena, ocupa 10% do território nacional. Enquanto que a bacia do São Francisco, está vendo aí 7%?
O Rio São Francisco é o mais extenso rio totalmente brasileiro, tá? O Rio São Francisco tem mais de 2.500, quase 2.900 quilômetros de extensão. Rio São Francisco, aproximadamente 2.900 quilômetros de extensão. É o mais extenso rio totalmente brasileiro, São Francisco. Porém, a bacia Tocantins-Araguaia é a maior bacia hidrográfica 100% nacional. Professor, eu não entendi a diferença do rio para a bacia. O rio é um só. A bacia é o rio principal e o conjunto de rios menores que desaguam no rio principal. Então, toda a área banhada, drenada pelo rio principal e pelos rios secundários, formam uma bacia hidrográfica. E a bacia Tocantins-Araguaia drena 10% do Brasil, enquanto que a bacia do São Francisco apenas 7%. Apesar do São Francisco ser o mais extenso rio totalmente brasileiro. Professor, e por que o rio São Francisco, a bacia do São Francisco, não drena um percentual maior de área? Porque o rio São Francisco corta o sertão nordestino. E pelo fato de cortar o sertão nordestino, grande parte dos seus afluentes são rios de pequeno porte, só existe no período de chuva, e o período de chuva é mais escasso, por isso a área drenada, banhada por ele é menor. Compreenderam isso aí? Ok, show. Meninos, um outro detalhe que é importante que você se recorde, tá vendo aí a Ilha do Bananal? Olha o rio Araguaia à esquerda, né? E a presença da Ilha do Bananal, correto? Tá vendo que à direita da Ilha do Bananal nós temos aí o nome Javaés. Professor, por que isso? O rio à direita da Ilha do Bananal se chama Javaés e é abordado na prova. Professor, é desse rio Javaés que consegue promover o desenvolvimento da agricultura irrigada de arroz? Exatamente. Professor, e embaixo aí na palavra rio Javaés, onde está do lado do S de Javaés, tem TO de Tocantins, não tem? Tem. Entre o T e o O tem um outro riozinho que deságua lá no Javaés, lá na parte norte da ilha. Que outro rio é esse? Já foi abordado em prova também, é o Rio Formoso. Professor, no Rio Javaés e no Rio Formoso, o Javaés fica à direita da Ilha do Bananal e o Rio Formoso deságua no Rio Javaés. Tá, entre o Rio Javaés, professor, e o Rio Formoso, eu tenho um projeto agrícola de grande importância e de grande extensão, que é o projeto Rio Formoso, ou chamado Projeto Javaés. De que é esse projeto? Canaliza água para a agricultura irrigada de arroz. Principalmente agricultura irrigada de arroz. Que também pode ser chamado pelo nome um pouco diferente, rizicultura. R-I-Z-I, cultura. Professor, quando se fala então de rizicultura, de agricultura irrigada de arroz, certo? Está se referindo ao projeto Javaés ou ao projeto Rio Formoso? Exato. Teve um aluno que, não sei se foi hoje ou se foi ontem, mandou um WhatsApp para mim perguntando assim, professor, cabe recurso nessa questão? E a questão era da Prefeitura de Guaraí, depois que ele me mostrou que era da Prefeitura de Guaraí. E eu falei para ele, olha, o gabarito dessa questão vai ser agricultura irrigada. Mas se você me pergunta, cabe recurso? Eu montaria um recurso. Se eu errei, eu montaria um recurso. Por quê? Ela perguntava qual era a principal atividade, se eu não me engano, que envolvia aquele projeto agrícola localizado à direita da Ilha do Bananal, chamado Rio Formoso. Era isso que perguntava. Aí lá tinha produção de soja, tinha agricultura irrigada, só que ele falava agricultura irrigada, mas não falava de quê. Agricultura irrigada pode ser de produtos diversos, ele não estava dizendo de que era. O gabarito é o que eu falei para o aluno, e ele vai colocar no gabarito, eu achava que era uma questão recente, né? Depois que ele me falou que era de 2000 e alguns 3 anos atrás eu acho, que era agricultura irrigada mesmo, mas que era da Prefeitura de Guaraí. Meninos, ali é agricultura irrigada de arroz, faltou ele colocar que era de arroz. Como ele não colocou de arroz, caberia recurso. Caberia recurso porque a agricultura irrigada pode ser de cultivos diversos. Entendeu a questão? Professor, e quando eu tiver uma dúvida de uma questão, que eu quiser entrar com recurso, como é que eu faço? Rapaz, eu passo meu WhatsApp para todo mundo. Entendeu? Todos vocês têm meu WhatsApp. Manda o WhatsApp para mim. Só não manda, pelo amor de Deus, no dia que finaliza o prazo para o recurso. Você tem que mandar um WhatsApp para mim no primeiro dia que sair o resultado do gabarito, o resultado provisório. Manda para mim para que nós possamos verificar a questão e verificar se cabe ou não recurso. Se 50 pessoas, 100 pessoas mandam para mim o questionamento, o que eu faço? Eu pego, verifico, se couber recurso, eu monto o recurso e deixo disponível para vocês.
Ok? Agora, se o edital disser que necessita que você entre, provavelmente é isso hoje, que você entre através dos seus dados pessoais no sistema deles, na página do processo seletivo do Sebrasp, e lá você seleciona a questão, você seleciona o recurso, coloca a argumentação, aí se houver necessidade, eu tento, se não forem muitos pedidos sobre a mesma questão, e eu tiver um pouco mais de tempo, eu tento resolver os 10, 15, 20 pedidos que tiverem. Se for num volume extremamente elevado, eu coloco disponível na rede social para que você só copie, cole e desenvolva ali o seu recurso. Oi? E as Hit Chocou? Minha esposa está falando aqui, Paixão, e as Hit Chocou? Vou pegar aqui a bonequinha Hit Chocou, porque minha esposa também foi durante muito tempo concurseira, entendeu? Esse conteúdo aqui ela sabe de cor salteado. Não estava falando disso não, mas eu vou pegar para alimentar vocês com o conhecimento da Hit Chocou. Pera aí, tá? Ah, minha esposa está falando assim, Paixão, não é essa aí não, é as do carro. Gente, eu comprei, ó, ela já está aqui me buzinando, eu comprei um monte de bonequinhas Hit Chocou para presentear vocês. Eu não sei se vocês se recordam, se estavam presentes, acho que na nossa primeira, segunda live, que eu falei sobre essa boneca Hit Chocou, e eu falei que ia dar um jeito de fazer sorteio para presentear alguns alunos, tá? E esse sorteio ele vai existir. Eu vou depois tentar canalizar como é que eu faço o levantamento de quem vai estar presente, se vai ser através de alguma questão, ou se simplesmente vai ser sorteio entre todos que colocarem os nomes depois nos comentários. Mas eu tenho um bocadinho de bonecas e vou começar a fazer sorteio sobre elas. Mas de antemão, já que estou apresentando a boneca Hit Chocou, vou pegar a maiorzinha aqui, para que vocês possam ver com maior riqueza de detalhes, até mesmo que, tá vendo aí, ó, Hit Chocou. Opa, deixar assim, né, para não ficar feio aí a imagem. Deixa eu tirar aqui. Essa boneca Hit Chocou, ela pertence à tribo indígena Carajá, certo? Localizada na Ilha do Bananal. É considerada patrimônio cultural e material do Brasil desde 2012 e é bem abordado nas provas. Ok. Meninos, voltando então, sobre projeto agrícola Javaes, ficou claro sobre a questão que caberia recurso e como eu faço, o recurso não cobro nada para organizar o recurso para vocês, mas em outro momento a gente verifica. Deixa eu ver se tem um outro assunto bacana aqui. A nascente do Rio Tocantins, olha aí as usinas hidrelétricas. Tira um print aí, eu não consigo tirar a minha imagem de onde está, porque senão eu jogaria ela para o lado. Mas tira um print dessa tela para você ter a sequência das usinas hidrelétricas aí, ó. A quantidade de megawatts e o estado em que cada uma delas se localiza. O Rio Tocantins e Rio de Planalto, o ser de Planalto favorece a existência de hidrelétrica, relevo de Planalto é relevo mais alto, se o relevo é mais alto, então a declividade do relevo é mais acentuada, a declividade mais acentuada favorece ao aproveitamento energético, ok? Muito bom, muito bom. Vamos lá. Opa. Deixa eu ver se nós temos mais algumas telas aqui. As tribos indígenas, quer tirar um print aí também? Deixar para você tirar um print da localização das tribos. Lembro a vocês que a tribo Apinagé, a reserva indígena, está entre os municípios de Tocantinópolis, Naurilândia e Cachoeirinha, tá? Eu tenho aldeia Apinagé no município de São Bento, por isso consta aí também o nome de São Bento, mas a reserva se concentra entre Tocantinópolis, Naurilândia e Cachoeirinha, tudo bem? Ok, tirou o print, vamos passar adiante. Eu vou fazer o seguinte, na próxima aula eu vou organizar questões de concurso, já vou deixar as questões pré-selecionadas e vou lançando aqui para vocês as questões e tirando a dúvida com vocês, respondendo e corrigindo para a gente revisar o conteúdo. Aqui nós temos as datas importantes, 18 de março de 1809, data de autonomia do Tocantins, que foi criação da comarca do Norte, denominada comarca de São João das Duas Barras. A porta aqui está tremendo direto, estou quase achando que é fantasma. Mas vamos lá. 5 de outubro de 88, criação do Tocantins. 15 de novembro de 88, 40 dias após a criação do Estado,
foi quando ocorreu as primeiras eleições, a qual José Wilson Siqueira Campos se tornou o primeiro governador eleito. 1º de janeiro de 89, instalação do Tocantins com a capital em Miracema. 20 de maio de 89 foi o início da construção da capital Palmas. No início era um povoado que estava surgindo dentro do município de Porto. Logo depois, 10 dias dentro do município de Porto, logo depois o distrito de Taquaraçu do Porto emancipa e a área de Palmas passa a pertencer ao município recém-criado de Taquaraçu do Porto. E no fim de 89, aprova-se um projeto de lei municipal transferindo a sede do município de Taquaraçu para Palmas e, é claro, o nome do município muda de Taquaraçu para Palmas. Taquaraçu passa a ser distrito de Palmas, Palmas passa a ser o município. Ok? E em 1º de janeiro de 90, instalação de Palmas como capital do Tocantins, onde nós passamos a ter a transferência da sede de governo de Miracema para Palmas. Detalhe, hein? Dia 7 de dezembro, todo 7 de dezembro, Miracema, em homenagem pelo fato de ter cedido a capital de Miracema para Palmas, todo 7 de dezembro Miracema se torna capital por um dia, e essa data é abordada na prova. Todo 7 de dezembro. Vamos lá. Que tal os limites Tocantins, as tribos? Aqui está a menina mais linda do mundo. O clima que eu havia mencionado, tropical semiúmido, né? Característica da vegetação, floresta estacional, mas não é isso não. Amazônia Legal. Professor, o Tocantins pertence à Amazônia Legal? Pertence. Professor, quanto? Gente, a prova pode abordar 100%. Se falar em 100% do Tocantins na Amazônia Legal, você considera correto que não é peguinha, não. Mas o percentual correto do Tocantins na Amazônia Legal é esse percentual que está aí, ó, 97,93%. Tá vendo essas duas linhas aí formando um L invertido? Colocando o Tocantins à esquerda dessa linha vermelha e a norte da outra linha vermelha. Toda essa região à esquerda da linha vermelha e a norte da outra pertence à Amazônia Legal, tá? Então, a linha vertical e a linha horizontal. Então, o Tocantins está quase totalmente pertencente à Amazônia Legal. Ali na divisa com Goiás, que você percebe que a fronteira do Tocantins com Goiás, ela vai num sobe e desce. E esse sobe e desce faz com que o Tocantins tenha 2,07% da sua área fora da Amazônia Legal. Mas se a prova falar que o Tocantins está totalmente inserido na Amazônia Legal, pode considerar correto, porque ele vai considerar correto. Ok? Deixa eu ver aqui. Não. Ok, acho que já foi aqui algumas imagens. Prontinho. Ui, tô colocando coisa aqui que não era o que eu queria. Tá, vou tirar aqui as fotos para a gente prosseguir. Pronto. Agora, meninos, acho que já está no nosso horário, né? 22h57. Faz o seguinte, faz um favor para mim antes da gente finalizar, e finalizar com mais uma dica para vocês, tá? Marca 2, 3 colegas seus aí para verem esse vídeo. 2, 3 colegas seus para verem esse vídeo agora. Vai, terminando o vídeo, você pega e marca. Faz esse favor para mim, que na próxima aula nós vamos pegar e resolver questões que já foram abordadas em concursos anteriores, ok? Vamos trabalhar questões de concursos anteriores para que você possa arrebentar na prova. Agora que fiquei atento com isso e descobri aqui como é que a gente coloca as imagens, moço, vai ser massa demais. Meninos, muitíssimo obrigado a cada um de vocês. Última dica para finalizar a nossa aula de hoje. Última dica, eu pergunto a vocês, comunidades quilombolas. Param, professor, e agora? E agora, comunidade quilombola. Quantas comunidades quilombolas nós temos no estado? Primeiro, o que são comunidades quilombolas? Diz aí para mim, quer dizer... O que são comunidades quilombolas? Lembro a vocês que no século XVIII ocorreu forte exploração do ouro no antigo norte goiano, hoje Tocantins. Viu, Timóteo? Marcos Timóteo. No século XVIII, entre 1724 até 1774, 75, vai ficar salvo onde? Aqui no Instagram vai ficar salvo, depois eu vou jogar pro canal no YouTube. Se inscreva, para você que não está inscrito no YouTube, se inscreva lá. Algumas lives eu estou fazendo exclusivamente pelo YouTube, tá?
Obrigado, Débora. Meninos, rapaz, por favor, eu vou colocar, manda um WhatsApp para mim nesse número, que é para eu encaminhar a apostila atualizada para vocês, caso vocês ainda não tenham recebido a apostila. DDD63, né? 984857576. A apostila. Quer receber a apostila atualizada? Tem uma semana aproximadamente que eu fiz uma outra atualização na apostila, tá? Tô atualizando direto aí. A apostila atualizada. É só mandar um WhatsApp para esse número que eu já respondo agora mesmo à noite. São descendentes de escravos fugitivos. Ok. Sabe como foi abordado na prova a respeito da comunidade quilombola que deixou o candidato na dúvida? Sabe o que aconteceu? Ele falava assim, que as comunidades quilombolas eram remanescentes de negros, indígenas e... como é que fala? Eles colocavam, acho que eram mamelucos, certo? Negros, indígenas, mamelucos. Aí eu pergunto, a prof ainda vai vir para Araguaí no aulão, Amanda Brito. Amanda, tá marcado um aulão aí para o dia 12. Eu não sei como é que vai ficar, porque com essa pandemia, estamos vendo ainda com a Prefeitura de Araguaína se vai manter ou se vai adiar ela para o período que diminuir esse foco, tá? Mas eu vou estar avisando a vocês. Então, primeiro, comunidade quilombola não é exclusivo de africano. Não é exclusivo de africanos, tá? De negros. As comunidades quilombolas são provenientes e remanescentes de escravos. Escravos estes que poderiam ser indígenas ou poderiam ser negros, ou que poderiam ser de mistura de negros com brancos, negros com índios, cafusos, mamelucos e assim por diante. Ok? A apostila é gratuita, meu bem. Selma está perguntando quanto custa. Não, Selma, eu fiz essa apostila para distribuir gratuitamente para os alunos. Já tem muitos anos que eu faço essa distribuição gratuita. Tá? Fica tranquilo, não vai gastar nada. É só mandar mensagem pedindo no WhatsApp. Isso aí, Marcos. Marcos foi meu aluno já há muito tempo, né, Marcos? Não vamos dizer quanto tempo aqui, não. Então, pronto. Já sei comunidade quilombola. Eram exatamente locais de refúgio, certo? Onde os descendentes de escravos estavam. Não apenas de negros, mas principalmente de negros. Principalmente negros, mas todo e qualquer escravo que lá estivesse, que era proveniente da escravidão, lá se encontrava, ok? Maravilha. Depende, Cacá, depende do seu foco. Tem mapas temáticos, então você tem mapa da rede urbana, você tem mapa rodoviário, você tem mapa de tribos, você tem mapa de vegetação, mapa de climograma, depende do interesse, ok? Tafarel, show de bola, Tafarel, como é que você está? Pronto, agora, a quantidade de comunidades quilombolas que nós temos no estado, quantas são? Outro detalhe, tá? Tá vendo aqui o mapa do Tocantins? Tá vendo aqui o mapinha do Tocantins? Ó, aqui em cima, para não ficar ruim. As comunidades quilombolas, elas se concentram principalmente no Sudeste, porque foi aqui no Sudeste que ocorreu a atividade de mineração do ouro no passado, tá? Principalmente aqui. Professor, mas eu posso afirmar que só existe comunidade quilombola nessa região do Tocantins? De forma alguma. Ó, a Raquel está dizendo que quem quiser baixar a apostila, está aí o site. De forma alguma. Professor, em relação a essa comunidade quilombola, onde mais eu tenho presente? Gente, eu tenho comunidade quilombola hoje até no Bico do Papagaio. Professor, mas as comunidades quilombolas não é de fruto de remanescentes de escravos? É. E esses escravos estavam no Sudeste do Tocantins em função da mineração do ouro? Exatamente. Mas quando ocorreu a decadência da mineração do ouro, sabe o que aconteceu? Os donos de escravos levaram escravos para a região de suas fazendas no norte da província de Goiás. Professor, então hoje eu tenho comunidade quilombola lá em Santa Fé do Araguaia? Tem também. Eu tenho comunidade quilombola lá em Esperantina? Tenho também. Eu tenho comunidade quilombola em Aragominas? Tenho também. Em Araguatins? Tenho também. Quer dizer, você percebe que lá no norte do estado eu tenho comunidade quilombola, porque os donos de escravos, quando ocorreu a decadência da mineração do ouro, levaram seus escravos para aquela região. Então nós temos descendentes de escravos naquela localidade, certo? Mas estão sim concentrados principalmente na região sudeste. Professor, e quantas são? Hoje são 44 comunidades quilombolas reconhecidas pela Fundação Palmares. 44 comunidades quilombolas. 44 comunidades.
Ok? O Paulo está perguntando qual o WhatsApp. Aqui, Paulo, DDD 63 984 85 7576. Apostila gratuita. Atualizada. Ok. Tudo bem aí? Show de bola, meninos. Show de bola. Beijo enorme para vocês. Marcou? Vai terminar a live agora. Você vai e marca. Algumas pessoas aí estão marcando até o governador do estado. Marca. Bom para ele aprender um pouco sobre o estado, fazer o concurso também, né? Marca 44, exatamente, Marcos. 44 comunidades com bolas. Marca 3 pessoas aí para que possa acompanhar a nossa live, certo? E toda terça-feira às 22 horas. Se não me falha a memória, essa semana nós teremos, não tenho certeza agora, se nós teremos outra live essa semana. Estamos organizando aí, mas tendo eu vou avisar por aqui. Coloca para que quando entrar uma live aqui pelo meu Instagram, para despertar no seu Instagram, tá? Segue e coloca para despertar para você acompanhar todas as lives por aqui, ó. Beleza? Semana que vem tem aulão no YouTube. Ok, segue lá no canal do YouTube e segue por aqui marcando os coleguinhas. Beijos, fiquem com Deus. Até a nossa próxima live ao vivo. Valeu, vai marcando. Quero ver você marcar os coleguinhas. Vamos lá, meninos. Show, obrigado, viu? Fiquem com Deus. Até a nossa próxima live ao vivo. Valeu, muito obrigado a você, Natana. Carta, obrigado. Cid, muito obrigado. Juliana Pereira, obrigado. Rapaz, se mandar uma solicitação aí, eu vou aceitar mesmo, ó, só pra gente despedir. Mais alguém? Aqui é obrigado. Gregório, obrigado. Soldado Gregório. Opa, solicitação aqui chegando. Vamos lá ver quem é. Entrar ao vivo com Jesus. Seja bem-vindo. É só para dizer tchau. Gleiciane, obrigado. Graciele, obrigado. Muito obrigado. Mandei, mas acho que não aceitou, não. Outra aqui. Jane Carvalho. Show, meninos. Beijo para vocês. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima live ao vivo. Tchau, tchau. Obrigado, Danilo. Obrigado, Wesley. Colinas Tocantins. Obrigado. Obrigado mesmo. Fiquem com Deus. Manda uma boneca para mim aqui em Manaus. Ê, Natana. Olha que eu mando, hein? Tem um amigo meu de infância daqui do Tocantins que hoje trabalha aí. Já tem uns 20 anos que está aí. Vou mandar por ele. Beijo. Tchau, tchau.